Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês 3 hospitais para lunáticos do estado de Massachusetts, começando pelo Asilo Lunático de Danvers, também conhecido como Castelo das Bruxas. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá. O Asilo de Danvers, ou Castelo das Bruxas, é um manicômio assombrado que existe hoje funcionando como um hospital em Massachusetts, que foi construído e projetado para ser um local agradável aos pacientes. Ele continha quartos particulares, interiores ornamentados e janelas que permitiam a entrada da luz do sol. O design gótico do edifício também chamava a atenção. Foi construído em 1878 em uma área rural e tem uma estrutura enorme, muito parecida com a de um castelo. Foi apelidado de Castelo das Bruxas por abrigar as mulheres conhecidas como as Bruxas de Salem. Os julgamentos das mulheres consideradas bruxas aconteceram entre fevereiro de 1692 e maio de 1693, onde mais de 200 pessoas foram acusadas e 30 foram considerados culpados, dos quais 19 foram executados por enforcamento, sendo 14 mulheres e 5 homens, e pelo menos 5 pessoas morreram na prisão. Mas isso já é outra história. Voltando ao asilo de Danvers, anos depois, o lugar estava como um campo de extermínio alemão, devido à aglomeração de doentes, pois havia sido planejado para conter cerca de 600 doentes, e em 1939 tinha cerca de 2.360 pacientes, e o resultado foi a degradação das condições dos internos, que ficavam sujos e doentes, por falta de cuidado. Vários pacientes morriam fora das vistas do pessoal da equipe e ficavam dias sem ter seus cadáveres descobertos. Muitos, quando foram encontrados, já estavam podres, e para tentar conter alguns pacientes, foram instalados solitários, e terapias de eletrochoques desumanos eram frequentes, como também hidroterapia, terapia de choque de insulina, lobotomias, drogas, camisas de força e até psicocirurgias para manter o local em controle. Com isso, os pacientes se tornaram cada vez mais abatidos e de aparência fantasmagórica, muitas vezes ficando a maior parte do tempo sozinhos, confinados em quartos de tamanho de pequenos banheiros. Viviam mal vestidos ou até mesmo nus, rastejando pelo chão de cimento áspero e cheio de esgoto das enfermarias. Partes do hospital foram fechadas a partir de 1969, sendo a maioria das alas fechadas em 1985 e todo o campus fechado em 1992, e os pacientes foram transferidos para outros manicômios. As aparições deste local são tradicionais até hoje. Luzes piscando, portas abrindo e fechando, aparições que gritam e correm pelos corredores são comuns neste tenebroso local. Hospital Lunático em Taunton, um lugar assombrado e macabro, cheio de histórias sinistras e que hoje está abandonado, cheio de clássicas histórias de fantasmas de arrepiar, ao ponto do governo do estado de Massachusetts ter colocado um cerco em volta dele para impedir o turismo. A fundação do lugar foi em 1854, para esvaziar um pouco do único hospital psiquiátrico do estado de Worcester. Como você deve imaginar, o negócio de doença mental estava em um auge na época, e não demorou nem 2 décadas para o hospital ficar cheio. Até uma ala para jovens e crianças foi construída no local, obviamente bem esquisita. Porém, apesar das histórias estranhas, o prédio era até que bonito. Mas um hospital psiquiátrico não é feito apenas pelo prédio. Haviam histórias escabrosas sobre presos que matavam uns aos outros durante crises, além de enfermeiros sádicos que maltratavam os pacientes. Muito antes de finalmente ser encerrado em 1975, o Asilo Insano viu alguns dos piores assassinos da história. Entre eles estava Jenny Topham e Lizzie Borden. Jenny era uma enfermeira no Cambridge Hospital e durante seu tempo ela fez experimentos em pacientes com morfina e atropina. Além de suas mortes conhecidas, Jenny também teve o objetivo de reivindicar mais vítimas do que qualquer outro assassino em série feminina. Após a captura, ela confessou matar 31 pacientes no total,
e ela permaneceu em Taunton até sua morte em 1938. Lizzie foi uma jovem acusada de assassinar seu pai e madrasta com um machado. Também passou algum tempo atrás das paredes de Taunton. Porém, mais assustadores do que seus pacientes foram os rumores que começaram a circular em relação à equipe do hospital. Pouco antes do encerramento, muitos dos pacientes do hospital relataram um sentimento de incômodo, até que alguns membros da equipe começaram a cavar em arquivos antigos e encontraram que poderia ter sido a causa. Na década de 1920, os pacientes relataram ter visto um seleto grupo de médicos e enfermeiras que levavam os colegas para o porão. Os pacientes que foram levados nunca mais foram vistos. Acredita-se que este grupo seleto realizava rituais e experiências nos pacientes. Isso nunca foi provado de forma conclusiva, mas aqueles que tinham coragem para ir ao porão disseram que uma vez lá foram superados por um intenso sentimento de paranoia. Alguns até disseram que viram sombras se movendo pelas paredes. Essas histórias permanecem nas paredes do hospital até hoje, com mensagens macabras escritas por todos os lados. E um dos boatos é que parte dessas mensagens foi escrita com nada menos do que sangue. Hospital Estadual Metropolitano. Existem inúmeras histórias perturbadoras sobre o Hospital Estadual Metropolitano, um hospício que foi aberto em Waltham, Massachusetts, em 1930. O hospício atendia crianças e é descrito por antigos moradores como uma prisão de crianças sedadas. O hospício tinha uma rígida disciplina com relação aos internos. O local é citado no livro de Dana Williams, Manicômios Abandonados, por causa de um suposto caso de intoxicação acidental de pacientes durante a década de 1960. Entretanto, o ponto que deixou o local conhecido aconteceu em 1978, quando uma paciente chamada Anna Mary Davey foi caminhar no quintal do hospital e nunca mais voltou. Somente em 1980 é que a polícia descobriu que a garota havia sido assassinada por outro interno. Melville Wilson levou os policiais até 3 sepulturas separadas, onde ele havia enterrado partes do corpo de Anna Mary. Wilson, além de desmembrar a menina, ainda manteve 7 dentes dela como souvenir de recordação. E em 1992 o hospício foi fechado. Espero que tenham gostado das histórias e até a próxima.